Opa, boa noite. Tinha que Olá, boa começar com essa noite. trilha sonora. Tinha que começar com essa trilha sonora, senão não era não. Ah, tá certo. Na verdade, é a trilha de configuração, né? Pode Ah, ler. essa nossa live de hoje, né? Sim, exatamente para a gente já chegar entrando no clima, Sim. né? Eu sei que aqui todo mundo que entrou hoje, gente, quem nunca, né, chegou no cinema ou já pegou um livro do Harry Potter para ler, né? Sejam todos muito bem-vindos, certo? É. Me apresentando para quem ainda não me conhece, tá, gente? Meu nome é Felipe, sou psicólogo, certo? Eu sigo a linha de Carl Gustav Jung da psicologia analítica, certo? Atuo em Fortaleza com a psicoterapia online, certo? E aí eu chamei aqui a minha amiga Rita, né? Também psicóloga, para a gente falar um pouco, né, do entendimento psicológico, né, do universo Harry Potter, mas focado na questão das casas, né? Que eu sei que é um assunto que funde a cabeça de muita gente ainda, né? E aí a gente quer trazer isso um pouco hoje, né, para ver o que é que vocês acham, né? Então, quem Sim. quiser perguntar ou fazer alguma colocação, sinta-se à vontade, porque hoje essa live a gente quer fazer um pouco mais livre, a gente não quer só empurrar o nosso conhecimento, mas que vocês interajam com a gente, Sim. certo? Rita, se Sim. você quiser se apresentar, antes de a gente começar. Sim, eu vou me apresentar, né? Porque sempre temos novas pessoas que estão aqui chegando na live. Essa não é, Sim. para quem está chegando agora, né? Essa não é a primeira live que eu e o Felipe fazemos juntos, né? A gente já fez algumas lives juntos no ano passado. Espero que esse ano possamos fazer, né? Essa seja a primeira de muitas, né? Se Deus E então, quiser. se Deus quiser, então, para mim me apresentar, meu nome é Rita, eu sou psicóloga. Eu vou fazer 10 anos de formada agora, dia 26 de janeiro. Trabalho na abordagem da psicanálise e tenho especialização em psicopedagogia, educação especial e no momento sou mestranda em psicologia e a minha ênfase de pesquisa é o fenômeno psicossomático em crianças na primeira infância e a utilização dos contos de fada como um instrumento para dar sentido ao sem sentido do sofrimento psíquico. Então, trabalhar com a literatura e com a psicanálise é algo que me move. Então, estar aqui hoje conversando sobre as obras, né, a obra literária do Harry Potter e a psicologia e a psicanálise, mais do que isso, as nossas escolhas enquanto sujeitos é o que Sim, realmente me move e é por isso que estamos aqui hoje. E já sim. vou cortar a frente do Felipe e mostrar aqui a minha casa, né, ó. Que eu sou da Corvinal, com muito orgulho aí, né? Os corvinos que se apresentem aqui na live, que manifestem-se, mandem um coraçãozinho azul. Vamos mostrar, gente, que a gente não aparece muito nos filmes, né? Mas que nós somos aí uma casa atuante, a casa daqueles que sempre estão aí na busca do conhecimento, né? E o Exatamente. Felipe pode falar agora da sua casa, Felipe, que nós Tá certo, gente. Eu trouxe aqui, preciso nem dizer qual é a minha casa. Essa cor aqui entregou tudo, né? Pois é, gente. Eu sou muito fã da casa da Sonserina, mas aí quem tiver aqui conhece Harry Potter vai dizer, ah, cara, então tu é a favor das artes das trevas, tu é a favor do puro sangue. Ah, não, gente, não sou nada a favor disso. Primeiro, por quê? Porque não são só bruxos ruins que são da Sonserina, temos bruxos bons também. Né? E é isso que a gente vai começar. Eu queria começar a falar já citando um trecho do Harry Potter, o Cálice de Fogo, certo? Que é o meu segundo livro favorito da franquia, certo? Onde o Charlatan Seletor ele vai cantar uma canção, que eu não vou cantar aqui, eu vou declamar a canção dele, certo? Que ele vai falar um pouquinho de cada casa. Ele vai dizer o seguinte: há 1000 anos, ou pouco mais, eu era recém-feito. Viviam 4 bruxos de fama, cujos nomes todos ainda conhecem. O valente Gryffindor das Charnecas, o bonito Ravenclaw das Ravinas, o meigo Hufflepuff das Panites e o astuto Slytherin dos Brejais.
Compartilham um desejo, um sonho, uma esperança, um plano ousado, de juntos educar jovens bruxos. Assim começou a escola de Hogwarts. Cada um desses 4 fundadores formou sua própria casa, pois cada um valorizava virtudes várias. Nos jovens que pretendiam formar, para Gryffindor, os valentes eram prezados acima de todos, ou de todo o resto. Para Ravenclaw, os mais inteligentes seriam sempre os superiores. Para Hufflepuff, os aplicados eram os merecedores de admissão. E Slytherin, mais sedento de poder, amava aqueles de grande ambição. Enquanto vivos, eles separaram do conjunto seus favoritos. Mas como selecionar os melhores? Quando um dia tivessem partido? Foi Gryffindor que encontrou a solução, tirando-me da própria cabeça, depois me dotaram de cérebro, para que por eles eu pudesse escolher. Coloque-me entre suas orelhas, até hoje ainda não me enganei. Darei uma olhada em sua cabeça e direi qual é a casa de seu coração. Certo, gente? Então, aí eu já vou, né, iniciar, pegando o gancho da sua fala, né? Qual é a casa de seu coração, né? Então, eu vou retomar aquilo que eu disse. O que é que lhe move? O que te move na sua vida? Fazer as suas escolhas? As escolhas, às vezes elas são boas, às vezes elas não são tão boas assim. Nós erramos, também acertamos. Sim. Mas é justamente isso. O que esse chapéu seletor vem nos trazer quando a gente faz aí uma observação em psicanálise ou uma observação na variedades de subjetividades que existem? Que cada um de nós tem algo que nos move, que nós podemos usar tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Se a gente for pegar a Sonserina, vamos pegar aí de exemplo, né? Que é onde nos filmes eles nos apresentam os antagonistas, aqueles que fazem o papel contra o herói. Nós Sim. vamos ter aí os que apresentam-se até como maus, mas que no fundo buscavam ali suprir algo que lhe tinham. E se a gente for pegar o professor Severo Snape, ele se apresenta em toda a saga como ruim e no final não era nada disso. Né? No final ele fazia ali um papel de agente duplo. Sim. Tentando resolver a trama. Então, na verdade, eu não diria nem agente duplo só, sabe por quê? Porque para quem conhece a história do Severus Snape, na verdade, ele era uma pessoa em constante conflito. Porque, assim, ele quando criança, né, quando a gente sabe qual era o motivo de ele ter aquele comportamento mais reservado, ele já era uma pessoa por si só introvertida. Ele não era aquela pessoa que sabia agir com os outros. Né? Ele não conseguia expor o que ele sentia com tanta facilidade porque ele era uma pessoa introvertida. Né? Mas o que acontece? Quando ele chegou na escola, ele tinha um verdadeiro fascínio pelas artes das trevas, né? Só que qual foi o conflito que parou ele? Mas como é que eu vou gostar de artes das trevas se a pessoa de quem eu gosto abomina as artes das trevas? Como é que eu vou chegar para conciliar essas duas coisas? Ele não conseguiu encontrar. Até que foi o que aconteceu, né? A gente sabe que o Voldemort ascendeu ao poder, dominou tudo, né? Se tornou o bruxo mais temido, até as pessoas tinham medo de pronunciar o nome dele. Sim. E nesse processo acabou que essa pessoa amada ele perdeu. Ele perde essa pessoa amada, e aí, o que é que eu faço agora na minha vida? A minha vida perdeu sentido. Sim. Nisso, ele tem uma conversa com o Dumbledore acha ele no meio dos escombros da casa, onde os Potter foram assassinados, e aí o Snape quer porque queria ela de volta, não sabe mais o que fazer, e aí o Dumbledore vem com uma proposta para ele. Olha, você pode se juntar a mim e eu capturei você como comensal da morte, porque na época ele era um comensal da morte mesmo. Só que ele não se perdoou por ter perdido a Lilian. Ele não se perdoou porque, como disse, ele estava nesse conflito de achar que eram para mim a Lilian ou as artes das trevas. Eu não consigo encontrar a resposta. Né? E aí, com medo de não ir para Azkaban, né, e
falando o amor dele pela Lilian mais alto, ele jura a fidelidade ao Dumbledore com a promessa de que o Dumbledore nunca ia revelar para ninguém que ele era apaixonado pela Lilian. E assim foi feito. Sim. E assim foi feito, e ele trabalhou por Dumbledore nos dias seguintes, né, nos anos seguintes da sua morte. E isso se clarifica muito no final, né, da saga. Quando no filme o Harry pega a última lágrima, né, uma coisa muito simbólica, Sim. Pega ali a última lágrima e vai vê-la ali na tábula da mente, né? Penseira. Na penseira. Da penseira. E nesse momento que se esclarece toda a situação e toda a história, que por trás de suas ações havia um enredo. Então é muito fácil, muitas vezes a gente está aqui falando sobre o Harry Potter e sobre as casas, né? E a gente pode falar, mas tal personagem ou tal casa apresenta-se como do mal, ou tal casa, né, que nem a Corvinal, apresenta-se como aqueles da inteligência, do pensamento. Mas por quê? Atrás de um texto existe um contexto. E assim é a nossa vida. E é por isso que a nossa pergunta inicial aqui da nossa live é: qual é a sua casa? Qual é a sua casa? Né? Então hoje, né, quem puder aí escrevendo, algumas pessoas já se manifestaram, né, aqui com a gente, né, mas qual é a sua casa? Quais são os seus desejos? O que você busca para a sua vida? E mais do que isso, qual é o caminho que você pretende traçar para chegar aí nos seus objetivos? Sim, com Porque certeza. a casa, ela é apenas um meio para chegar ao saber. Se a gente for justamente aí olhar pelo viés da psicanálise, as casas e a própria ali, escola de magia vindo aí ao encontro, né, de uma escola enquanto ambiente de aprendizagem, da busca de um conhecimento, de um saber que transcende o saber tradicional, que não é a escola dos trouxas, é uma escola de magia. Então ali a gente já subentende que quem está ali enquanto bruxo, quer ter um conhecimento que está para além do conhecimento formal. Sim. Tradicional. Exatamente. Cálculo, escrita e leitura. Exatamente. Então aqui fica para além do seu conhecimento tradicional, as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Qual é o conhecimento que você quer ter, que você quer nutrir, e o que você quer estar buscando na sua vida para você fazer? Para além daquilo que que nos é colocado, nos é imposto. Sim. E as casas, elas são os caminhos. Né? Se a gente for olhar para a Grifinória, que é a casa principal, que todo mundo quer ser, né? Eu sou Grifinória. Porque é a casa mais conhecida, né? Sim. Eles têm a coragem como a base. E a liderança. A coragem e a liderança fazem a diferença da Grifinória, que, diga-se de passagem, antes da entrada do Harry Potter na escola, é a casa que estava na lanterna. Na lanterna, que ninguém queria ser mais, já que a Sonserina todo ano antes ganhava. Sim. Aí o Harry Potter entrou na escola, a Grifinória começou a ganhar. Sim. A Grifinória passa a ganhar. E assim, né, eu conversando nos bastidores dessa live, né, com o Felipe, eu falo que, gente, eu tenho um problema muito sério, que eu choro muito com o filme. E eu assistindo, retomando a saga Harry Potter, antes de vir aqui falar com vocês, eu chorei muito, né, porque eu me emociono com muita facilidade. E um dos momentos que eu me emocionei foi no final do filme da Pedra Filosofal. Quando a Grifinória ganha, e ganha justamente pelo desempate ali dos pontos do Longbottom. Que ele fala que lutar e brigar com os inimigos é muito fácil. Agora, você ter coragem de enfrentar os amigos é o mais difícil. É o mais difícil, sim. Né? E isso nos fica aqui até uma reflexão. Quantas vezes talvez é mais fácil a gente enfrentar alguém que está para além do nosso círculo de fraternal do que enfrentar alguém que a gente está convivendo ali o dia a dia? Sim. E isso é ter coragem.
É, porque quando, por exemplo, vamos dar um exemplo bem clássico, né? Por exemplo, sua família quer que você faça o curso de Direito, mas você quer fazer o curso de Psicologia, vamos pôr assim. E você tem que chegar e ter coragem de assumir o seu desejo. E enfrentar aqueles que você ama e falar, não, eu não quero isso, eu quero Psicologia. Exatamente. Então, nesse momento, a gente tem que trazer ali um ponto da coragem para a nossa vida. Exatamente. E coragem de assumir os nossos próprios desejos e as nossas próprias escolhas. Temos aqui uma... Pode ler, Felipe. Vou ler. Assim, o Ismael está falando. Lufa-Lufa, nem nos filmes, nem nos livros falam sobre a casa. Assim, Ismael, aproveitando o seu comentário, que é a Lufa-Lufa, é a casa dos leais, é a casa dos amigos, aquelas pessoas que estão sempre ali do seu lado para apoiar independente do seu desempenho. E sim, é uma casa que infelizmente é pouco explorada nos filmes, né? Mas nos livros eles dão uma aprofundada maior. Assim, sim. Tem essa questão da lealdade, que é a característica marcante da Lufa-Lufa, como o perdão também. Eles não são aquelas pessoas, assim, né, o perfil do Lufano não é aquela pessoa que fica guardando mágoa das outras, não. Eles têm uma facilidade de perdoar também. Né? Inclusive, o fantasma da casa do Lufa-Lufa é o Frei Gorducho, que a gente chama. E o Frei, ele está sempre no conflito entre os fantasmas, dizendo, gente, vamos se perdoar, vamos ficar de boa, vamos conversar para acertar as coisas, né? Mas não são todos os fantasmas que pensam dessa forma. Mas ele devido a esse simbolismo que ele tem para com a casa. Mas vou dizer que na Lufa-Lufa só tem gente boa? Não, não tem só gente boa, não. Tem uma criatura que não aparece nos filmes, mas aparece a partir do quinto livro, chamado Zacarias Smith. Ele é um estudante que se interessa pela armada de Dumbledore, porque ele gosta de defender as trevas, só que ele não vai muito com a cara do Harry Potter, não. Ele acha que o Harry Potter é um bandido também. Né? E também porque ele tinha raiva da Umbridge, mas ele como pessoa era uma pessoa nojenta. Xingava todo mundo, o Rony estava para brigar com ele também. Né? Outro grande exemplo que a gente pode botar na casa Lufa-Lufa, né? É tanto o Cedric Diggory, que morre no quarto livro, né? No quarto filme, e o próprio Newt Scamander, para quem está acompanhando no Animais Fantásticos, ele é um lufano também. Um lufano diferenciado também, porque a própria autora já confirmou que ele é uma pessoa que sofre de síndrome de Asperger, porque ele não consegue ter contato social, né? Ele não gosta de estar com as coisas, ele gosta de estar com os animais, e ele, né, como é que eu posso dizer? Ele é super inteligente, ele aprende pelas imagens, ele consegue aprender sobre os animais com muita facilidade. Sim. Né? Só que isso não significa que ele seja totalmente arisco às pessoas, ele não é. Ele sente as pessoas, só que ele não consegue ter esse momento de afeto, de estar sempre perto, abraçando, tal. Ele não é disso. Ele gosta de estar assim com os animais, com as pessoas não. E uma das coisas que eu gostaria de colocar aqui é que eu também concordo, né, com o Ismael. A casa Lufa-Lufa, assim como, né, ele colocou aqui que ele também é corvino, né, como a Corvinal, são muito pouco exploradas. Não existe ali grandes aparições ou personagens que se destacam, né? Da Lufa-Lufa, o personagem que vai aparecer é o Cedrico, que falece, né, no Cálice de Fogo, no final, e que vai trazer ali também esse resquício, e isso é posto, né? Quando eles encontram o Cedrico morto. Isso é colocado no final ali na homenagem, que ele era mais que tudo uma pessoa leal. Então, na fala do Dumbledore, nessa parte em específico, onde surge ali, um personagem da Lufa-Lufa que se destacou um pouquinho mais, traz justamente essa questão da lealdade e da amizade, né? Como um dos que mais ali, dos itens que a casa apresenta. E uma coisa que eu acredito que nos Animais Fantásticos, agora que vai vir a estrear daqui 90 dias, vai aparecer em relação à Lufa-Lufa,
é essa questão aí deles, dessa questão de lealdade e amizade em relação aos próprios animais. Que quem, como eu, tem e gosta de animais, né? Quem está aqui conhece um pouquinho do meu trabalho sabe que eu trabalho com ecoterapia e trabalho com a terapia assistida de animais. Para você conseguir estabelecer uma boa relação com os animais, você tem que ser leal a eles e você tem que criar um vínculo de amizade e de respeito. Principalmente com o cavalo em atendimento de ecoterapia. Ele tem que confiar em você e você tem que confiar nele. Então, é isso justamente que a gente coloca, que o terapeuta da ecoterapia não é a psicóloga, não é a físio, não é a equitadora, é o cavalo. E isso, primeiramente, é um elo de lealdade que você tem que ter com o animal. O animal tem que deixar você passar por baixo dele e ele não pode ter reação. E eu acho que é isso que vai vir ser apresentado pela Casa da Lufa-Lufa. Essa questão que o personagem tem com os animais, é lógico, é uma questão da dificuldade dele de socialização, e N fatores, sim, porque como seres humanos, nós somos seres aí abstratos e difíceis de serem compreendidos. Mas eu acredito que a Casa da Lufa-Lufa é uma casa que tem aí os animais como um símbolo, até pela questão do texugo, né? Que é fofinho, mas que também busca aí a lealdade, né? Para ele se aproximar e criar um vínculo. Eu acredito nisso. Né? Inclusive, é o único animal, né, das casas, simbolizado nas casas, que ele não tem, vamos dizer, a coloração de um metal. Exato. Por exemplo, o leão da Grifinória é dourado, a serpente da Sonserina é prateada e a águia da Corvinal é de bronze. Só que o texugo não. O texugo ele não é um animal metálico, ele é um animal preto, só. Um animal preto. Só que não quer representar esse preto como uma coisa ruim. Né? É justamente o contrário. Ele consegue ser os dois. Sim. É como se a lufa-lufa fosse esse símbolo de equilíbrio, fosse o equilíbrio das quatro casas. Né? E é algo para a gente pensar também. Aqui pediram para a gente falar um pouquinho da Sonserina também, que a gente já tinha falado no começo, mas eu acho que tem outra coisa da Sonserina importante de falar, gente. Já aproveitando para quebrar um pouco esse estereótipo que a Sonserina só tem bruxo ruim, mas não é. Certo? É porque, assim, de onde é que vem isso da Sonserina só tem magia das trevas, da Sonserina ser essa causa dos puros sangues, entendeu? Onde é que vinha? Vou dizer o seguinte, certo? Na época que Hogwarts foi fundada, 1000 anos antes dos acontecimentos do filme, como é que a magia era vista pelas pessoas comuns? Como uma coisa perigosa, uma coisa que ninguém podia se aproximar e uma coisa que todo mundo tinha que punir da maneira mais severa possível. Entendeu? Vendo por esse olhar da perseguição, esse olhar de que eu não podia fazer o que eu queria, por eu ser quem eu sou, vocês não acham justo nada mais natural. Não que justifique depois ele começar a matança de sangue ruim. Mas você não acha que isso influencia no comportamento dele, do Salazar de Sonserina, de ver as pessoas trouxas como um obstáculo? Sim. Como um obstáculo, porque assim, o bruxo já não era uma figura bem vista. O bruxo já não era uma figura bem vista. Aí depois, você querer que ele fique de mãozinhas dadas de um dia para noite com os trouxas, aí, meu irmão, você tá pedindo demais, né? Ou como diz aqui no Ceará, a gente tá pondo na barra, tá ficando doido, né? Sim. Né? E se a gente for fazer um paralelo aí histórico, a gente sabe que, trazendo para a realidade, né? As pessoas, né, na vida real aqui nossa, que mexiam com magia, muitas foram mortas, né, até em fogueiras na época da Santa Inquisição. Então vamos voltar para o filme. Se eu estou sendo acuada, qual é a melhor defesa? O ataque. E por isso aqui, como foi colocado, né, pelo Eduardo, né, a Casa da Sonserina, ela apresenta um animal peçonhento, como o animal símbolo, a cobra. Porque a cobra, quando ela se sente acuada, ela ataca. Sim. E assim como qualquer um de nós. Se nós nos sentimos, por mais, né, kawaii, fofinho, que a gente possa ser. Se a gente se sentir ameaçado, em algum momento a gente tende a atacar, a tentar se defender. E então, indo ao encontro da fala do Felipe, o Salazar Sonserina, talvez ele
desenvolveu aí essa estratégia maluca como uma blindagem de proteção. Sim. Né? Para a própria... E outra coisa que também você vê, tanto nos filmes, inclusive os alunos da Sonserina, eles não são, vamos dizer, as pessoas também que gostam de se abrir também. É uma característica de introversão dentro da casa também. É difícil você ver um Sonserino alegre interagindo com todo mundo, não. Eles estão sempre, ou eles estão olhando de escárnio para você, ou eles estão só mantendo entre eles, né? Eles têm essa coisa mais tradicional de permanecer com o grupo deles. Mas não porque eles querem, mas porque eles foram ensinados daquela forma. Sim. Né? Outra coisa interessante de estudar Sonserina é que a família Black, toda era Sonserina, com exceção do Sirius. O Sirius foi a ovelha negra porque não queria essa introversão, essa coisa de sangue puro, apesar de ele ser um bruxo poderoso, que ele também era um aluno muito inteligente, né? Ele não queria isso para a vida dele. Só que isso também não justificou ele ter sido um babaca com o pobre do Severus Snape. Ele e o Thiago Potter, que eram os dois alunos mais inteligentes da época, dois grifinórios que usavam e abusavam desse coitado, desse Severus Snape, né? E você depois pergunta porque é que o homem tinha tanta raiva do Harry Potter, porque você vê todo santo dia a cara do seu maior rival, né? Estampado no rosto da criança, né? Estampado no rosto da criança, e que ele também não aprende no mesmo ritmo que você, né? Então é uma coisa que ele trabalhava nele mesmo também, sim, né? Então, como e agora... vocês estão vendo, não é uma desculpa você ser de casa, não existe casa certa. Você pode ser um babaca independente da sua casa. Sim. Na verdade, no meu ponto de vista, né? As casas, elas são justamente uma representação aí simbólica da diversidade que pode haver, né? De pessoas, de formas de ver o mundo e entender o mundo e de buscar a sua própria verdade. É como eu disse, você busca um conhecimento que está para além de um conhecimento tradicional. Você não, né, quer quebrar ali as barreiras sociais, as barreiras tradicionais. É isso que o mundo mágico do Harry Potter vem nos trazer. Que o conhecimento ele está para além daquilo que nos é posto. Nós estamos aqui justamente para questionar e construir um conhecimento pensante, que reflete, que questiona. Então, mas se eu vou ser Grifinória, se eu vou ser Corvinal, se eu vou ser Lufa-Lufa ou Sonserina, isso só vai ser o caminho que eu vou tomar ali de imediato para como eu vou construir esse conhecimento. Mas se eu vou ser do bem ou do mal, isso aí vai depender muito de mim, né? E agora, né? E agora, assim, só indo um pouquinho ao encontro também do que o Felipe colocou, né? Ainda sobre a Sonserina, que eu percebo que é a casa que o pessoal ama, mas odeia ao mesmo tempo, né? Se a gente for pegar, né, o nome, não sei se é esse o nome dele mesmo em inglês, eu sou muito péssima de inglês, mas né, eu agradeço. É o Severus Snape, né? Olha o nome dele, Severo. E é a casa mais... É Severus Snape. Sim, né, mas ainda, se a gente for fazer aí uma colocação lacaniana, fica ainda no sérum, né? Fica ali no algo que é... Né? O que é o sérum? É a alma, é aquilo que é o mais fino, refinado de algo, é o sérum daquilo. Então, é isso justamente que a casa busca. É aquela... E o que na psicologia analítica a gente chama de self, né? Essa totalidade, né? Essa totalidade enquanto ser humano, essa totalidade inconsciente, né? Que é a nossa meta enquanto indivíduos no que a gente chama de processo de individuação. Esses nomes que vocês estão citando são personagens do filme. Assim, alguns são de personagens, agora eu estou falando de termos da psicologia. Certo, Nayane? Na verdade, o Severus Snape é um personagem, né? Que é um dos principais, que é um professor, e ele era da casa da Sonserina, e ele participa de toda a trama ali, e a gente assiste os filmes achando que ele é do lado ali do mal, vamos por assim. E depois a gente percebe, e a gente depois no final do filme, bem no final, a gente descobre que ele estava ali
atuando junto com o alvo Dumbledore. E esses nomes, eles vêm assim como a personificação ali dos sujeitos na obra, eles vêm justamente a representar o que cada casa traz ali um pouquinho da sua busca. Então, às vezes, a gente vai trazendo nome e vai falando um pouquinho para ir fazendo uma construção de pensamento, tá? Agora, só para a gente ir falar um pouquinho, né, da casa mais bonita, né? Que ainda não foi falada. Na conversa. Né? Vamos falar um pouquinho da Corvinal, né? Essa casa que, assim como o Ismael colocou aqui um pouco mais anteriormente, acredito também, Ismael, assim como você colocou, que é a ex-namorada lá do Harry, né? A Jojo, eu acho que é isso. Me corrija, Felipe, que eu não sei. Cho Chang. Eu falo Cho Chang, gente, perdão. Cho Chang, né? Ela aparece, eu acho que é ela que aparece mais mesmo no filme. E também a Luna, né, também. Que no final, a Luna, que no final ela surge aí auxiliando o Harry, e ela tem todo um lado místico e um lado mesmo de um conhecimento, de uma inteligência de decifrar aquilo que não está sendo decifrável, aquilo que as pessoas não enxergam e não percebem, ela percebe por um olhar que está além do concreto. Então, a personagem dela, eu acredito que realmente é uma representante do que a Corvinal tem ali na busca pelos seus membros, né? Que o nosso principal ali item é o conhecimento, é a inteligência, mas mais do que isso, é a busca pelo saber daquilo que transcende realmente. E isso é uma coisa até que o Felipe que me falou, né? Eu não sabia, que a casa da Corvinal fica perto do sistema de astronomia. É a torre mais alta do castelo, a torre de astronomia, e a Corvinal, a sala comunal, fica por ali. Sim. Né? Fica por ali. Por quê? Isso por quê? Porque eles estão para além de uma busca, né, do que é o concreto. Eles estão olhando para um lugar que talvez as pessoas não olhem, né? Sim, é o lugar dos psicanalistas que estão ali, com certeza, e por isso que elas estão ali, né, gente? Por favor. Outra coisa que vale a pena comentar sobre a Corvinal é que outra característica da Corvinal dizem no livro, né? A Corvinal também é a casa da beleza. Inclusive, as pessoas que no livro vão namorar, geralmente namoram com uma pessoa da Corvinal. O Harry namorou a Cho Chang durante um tempo, porque ela era muito bonita. Né? Era inteligente e muito bonita, né? O Percy, irmão do Rony, tinha uma namorada da Corvinal também, a Penélope Clearwater, né? Que era Corvina também. Tinha um outro aluno da Sonserina que aparece que tem uma namorada Corvina. Então é uma casa geralmente relacionada ao relacionamento também. Né? Mulheres lindas e mulheres muito inteligentes. Tem uma cena, te cortando, Felipe, mas eu não poderia deixar de cortar. Tem uma cena tem 2 filmes do Harry que eu amo. É A Pedra Filosofal e O Cálice de Fogo. Sim. É os 2 que eu mais gosto. E em uma das cenas do Cálice de Fogo, que eles estão buscando parceiras para o baile, em um primeiro momento que o Rony e o Harry estão indo, eles dão, né, ali de encontro mesmo com uma rodinha de meninas da Corvinal. E são realmente meninas muito bonitas e bem arrumadas e diferentes das outras, né, que estão ali na escola. E eles olham e elas olham tipo assim, e eles passam com medo delas. Tipo, ai meu Deus, são meninas, né? E realmente é isso mesmo, né? Que a casa traz. E traz também, e eu acho que é por isso que eu me identifico com a Corvinal também, porque é uma casa que mostra, mais do que o empoderamento da figura da mulher, mostra a emancipação da mulher. Porque ela é uma casa que foi fundada por uma mulher. Sim. E ela tem mulheres inteligentes, em primeiro lugar, e depois bonitas.
né? Que somos, todas nós somos bonitas, cada uma com a sua beleza. E a mulher tem que se achar bonita em primeiro lugar, para depois ela, né, ela tem que construir a sua beleza e ela tem que se entender enquanto mulher, enquanto beleza feminina. Em vez de, né, esperar apenas que o outro, né, aquele, o não, né, o outro enquanto homem, né, ou enquanto outra mulher, a ache bonita, né? E por isso que eu falo tanto dessa questão da autoestima e mais do que o empoderamento da mulher, da emancipação da mulher na sociedade. E eu acho que é isso que a Corvinal traz. Né? E a Luna, com certeza, assim, eu adoro a Luna, porque ela personifica isso e ela vem toda maluquinha e ela tem o jeito dela mesmo e ela, com perdão da palavra, taca-se pra quem não gosta do jeito dela e ela é daquele jeito, ela se veste maluquinha e ela pensa do jeito dela porque ela está para além daquilo que o concreto apresenta. Ela está além, ela está mesmo no ponto aí do abstrato, do subjetivo, do questionamento, do filosófico. Então, ela é uma representante muito 10. E agora eu desengasguei de falar, agora vocês aguentam. No final, no último filme, o Longbottom vê o pau quebrando. E daí ele chega para o réu e fala assim: eu quero encontrar a Luna e eu quero falar para ela que estou apaixonado por ela, porque talvez eu vou morrer hoje aqui e eu não posso morrer sem ter falado isso para ela. No momento que ele corta, né, o último ali, né, item que faz ele mata a cobra ali com a espada de Thor. No final, ele senta no banco segurando a espada e a Luna senta do lado dele. Isso, para mim, é muito simbólico. Porque naquele momento, ele realmente, no final, ele concretizou, né, ajudou a concretização do final da Primeira Grande Guerra. E ele, com certeza, conquistou o coração da Luna, né, que sentou ali do lado dele. Então, assim, sobre isso, no livro não tem nenhum indício que eles realmente se apaixonaram. Mas o que eu posso dizer sobre o Neville é porque ele acaba se tornando professor de herbologia de Hogwarts, que era o que ele gostava de fazer, era o que ele se destacava, né? E a Luna não lembra se dá um destino para ela, mas uma das filhas do Harry, né, que é a Lily, filha do Harry, Pagina, tem o nome de Lily Luna Potter. Em homenagem à Luna, né? Lily Luna Potter. Né? E pegando o gancho da sua fala sobre a Luna, amiga, a Luna, assim, do que eu já li, do que eu pensei para ela justamente, na verdade, ela é a quebra do estereótipo da Corvinal de não ser esse conhecimento que é conseguido através do livro, né? A convivência da Luna, ela é vivencial, né? É nisso que ela difere, por exemplo, da Hermione, que tem um conhecimento literário assim, gigantesco, só que ela não consegue bater de frente com a Luna, porque a Luna tem mais vivência que ela. E no começo elas não se gostam. Não. Assim, tanto no livro como no final elas não se gostam, só que no filme não trabalha essa parte tanto. No livro isso fica mais evidente. Quando a Hermione vai apresentar a Luna, ela diz, não, eu não vou ficar no mesmo vagão que essa menina não, essa menina é doida. Por que eu vou ficar perto dessa menina aí? Ela vai endoidar a minha cabeça, né? Só que a Luna já era amiga da Gina, no livro. E a Gina, não, vamos ficar com ela. Ela é legal. Ela é legal, vamos conversar com ela, ficar de boas e tal. E ela se deu bem com todo mundo. E ela vendo que todo mundo achava ela estranha. Diz ela, cara, eu não tô nem aí se você me acha estranha. Eu sei que eu sou estranha. Né? Mas as pessoas normais, ou bruxos normais nesse caso, não conseguem compreender. E eu vou me estressar para quê? E a Luna ainda tem uma coisa curiosa, que isso é uma análise pessoal minha, que ela é desse jeito, né? Porque ela perdeu a mãe muito cedo, né? Foi criada sozinha por um pai que tenta manter ela e que alimenta essas fantasias inconscientes, né? De ela observar esse mundo de uma forma mais otimista, mas ela sabe, ela não tem problema em dizer que o mundo está um caos.
Mas não é por isso que ela vai simplesmente se desesperar e ficar, ah, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço? Não. Né? Ela consegue manter a frieza que é característica da Corvinal, a frieza da mente para poder encarar a situação perigosa. Sim. Né? E talvez isso foi a forma que ela encontrou de expressar esse luto que ela tem com relação à mãe, que também era uma bruxa incrível, né? E que também compartilhava desse mesmo pensamento otimista. Só que o que aconteceu? A mãe dela foi fazer um feitiço que deu errado, explodiu na cara dela e não teve mais jeito. A mulher morreu, né? Mas a Luna reaparece depois com uma cara de, não, tá tudo bem. Né? Tanto é que quando essa cena você vai lembrar, quando no filme, por exemplo, ela vai apresentar o testado pro Harry, eu já vejo ele mais um tempo, você não tá louco. Eu também vejo eles, né? Já que o testado era um animal, você só podia ver se você tivesse presenciado a morte de perto, né? Sim. Aí ela fala como se nada tivesse acontecido e que tá tudo bem o Harry ficar triste de vez em quando, né? E ele carregar essa tristeza. E que ela foi a primeira pessoa que acreditou nele, assim, fora os amigos, mas a primeira pessoa de fora que chegou para ele para dizer que o que ele dizia fazia sentido. Né? E que isso no Harry Potter e a Ordem da Fênix é fundamental, já que no Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry Potter está sendo desacreditado por todo mundo. Porque o Harry Potter está falando de um bruxo das trevas que voltou da morte, né? Que até então ninguém acreditava ser possível, né? E as pessoas, por conta do medo, né, de encarar a realidade, elas disfarçam essa realidade. Gente, onde é que a gente já viu uma história parecida dessa, hein? Eu não vou nem comentar, né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Sim, com certeza. Onde é que a gente tem pessoas no poder que querem disfarçar a crise que a gente está hoje, uma crise de saúde enorme, que é mundial, não é nem nacional, não é mundial, e às vezes a gente escuta de uma forma as coisas da forma mais ou menos possível. Não, já está todo mundo vacinado, vamos para a rua, já tudo pode bem. todo mundo tá tudo bem. Mas não tá. A gente sabe que não tá. E realmente, quando eu assisti esse filme, e vendo ali, né, o ministro, né, da magia, não, né, ele não voltou. Existe também uma dificuldade de dar o nome, porque quando você nomeia, né, Tom Riddle, ou você nomeia com outra, né, com o nome que eles, né, chamavam, né, você está personificando o medo. Então, o que eles faziam? Eles simplesmente não deixavam esse medo ser... Ai, não pronuncie este nome, né? Não fale, não olhe para cima. Não, é só não olhar, só não falar o nome. Né? Agora eu já vou falar até rasgado, é a mesma coisa da Covid. É só você não falar que tem Covid, que a Covid não está tendo. Não, é só... Né? E não é para isso. A gripe, que infelizmente, né, eu peguei essa gripe, já vai fazer quase um mês e ainda estou tossindo, é menos, mas estou. Então, assim, não adianta eu falar que não existe, ou não olhar para cima, ou não pronunciar o seu nome. Ela existe, ela está aí. E esse filme, ele vem justamente para trazer isso, eu acredito, trazer o quanto ali a política faz as suas engendrações para manipular o povo, a grande massa, né? E ali, nesse momento, o alvo Dumbledore e o Harry ficam como malucos, porque era eles que estavam ali apresentando a verdade. E a verdade dói. Né? E é por isso que muitas vezes eu falo isso para quem vem me perguntar da terapia individual, da psicoterapia, né, de base psicanalítica. E eu falo que a terapia é para pessoas de coragem, porque fazer terapia dói, porque você enfrenta as suas próprias verdades, os seus próprios medos. E muitas vezes a gente deixar o medo dentro de uma caixinha sem dar nome para ele é mais fácil. Então é justamente isso que esse filme vem trazer pra gente. Que muitas vezes a gente tem que nomear. Por isso, já fazendo paralelo com a sua fala, né? Assim, não sei como é que a psicanálise entende essa questão, mas na psicologia analítica, quando a gente, pegando o que você disse, vamos dizer que a gente encaixota esse sentimento, né? No caso, o medo, né?
por mais que a gente repreenda esse medo, ele vai voltar em algum momento. Porque o inconsciente da gente, ele tem uma função de autorregulação. Então não dá para a gente simplesmente repreender as nossas emoções como a gente sente. Porque vai ter situações, que, por exemplo, nesse caso da gripe, que, por exemplo, a gente aprende, não, a gripe não vai dar na gente, não. E aí acontece, a gripe, alguém da nossa casa fica gripado, a gente fica, meu Deus, aconteceu, eu não sei o que fazer agora. Ora, a pessoa está gripada, eu não sei, eu estou com medo agora. Esse sentimento vem à tona e a gente muitas vezes não tem controle. É o que na psicologia analítica a gente chama de domínio do complexo. Sim. Domínio do complexo, porque a gente não tem. A gente repreende tanto a gente mesmo, né, que esse sentimento ele volta. Ele volta porque o inconsciente vai se regular independente do que a gente acha. A gente achar que a gente está no controle de tudo é uma ilusão egóica. Sim. Gente, a gente nunca vai ser, como diz o Jung, a gente nunca nem vai ser senhor da nossa própria casa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Vai ter coisas que a gente não vai ser capaz de lidar. E aí, já voltando para reforçar a fala da Rita, gente, terapia é um processo de coragem, não é para qualquer um, não. Não, com certeza. E é justamente isso, né? Estar aqui hoje, por exemplo, falando das casas e falando das escolhas e né, em qual casa você gostaria de estar e de ser, justamente a gente traz, é lógico, de uma forma leve, de uma forma mais tranquila, trazendo aí a obra literária, né? Como eu sempre falo, será que é a literatura que imita a vida ou é a vida que imita a literatura? Né? Então a gente traz aí a obra literária para falar de uma forma mais romanesca sobre a subjetividade do homem. E estar e fazer parte de uma casa, né, identificação, se identificar com o personagem X ou com o personagem Y, ou ter o desejo de ser da casa X ou da casa Y, é justamente isso, gente, é estar fazendo um movimento ali de reflexão. Sim. E hoje estarmos aqui é isso. E outra coisa super importante, amigo, e apontando já, complementando a sua fala, né? Qual é o ser humano que ele não vai estar em conjunto com pessoas que tenham ideais equivalentes ao que ele prega? E estar na casa é justamente isso. Né? Se você tem uma grande ambição, você vai querer estar com pessoas de grandes ambições. Se você tem liderança e coragem, você vai estar com pessoas de coragem. Se você é uma pessoa leal, você vai estar com pessoas leais. Se você é uma pessoa que preza pela razão e pelo estudo, você vai estar com pessoas com certeza. Né? Pessoas que compartilham, né, desse mesmo ideal, só que nunca o desfecho será o mesmo, porque são pessoas totalmente diferentes. Né? Tanto é que a gente vê que em cada casa não existe o bruxo totalmente bonzinho. Na Grifinória, por exemplo, de bruxos, sim, vamos colocar o termo que eu usei, o termo babaca, temos o Thiago Potter e o Sirius, quando eram mais novos, que atormentavam o pobre do Severus Snape. Temos o Pedro Pettigrew, que traiu os amigos para entregar a família do Thiago para o Voldemort. Temos também, na casa Sonserina, o Severus Snape como exemplo de essa quebra de paradigma, né, de que ele não é um bruxo totalmente dedicado à arte das trevas. Outra coisa super interessante, o Severus Snape é mestiço, gente. E a casa Sonserina traz o sangue puro. Outro revés também, apesar do cara ter sido uma pessoa que se achava sangue puro, o Voldemort era mestiço, gente. Ele era filho de um trouxa com uma bruxa. Só que ele nunca assumiu isso pra ele, que ele era filho de um trouxa. Ele desprezava esse lado trouxa dele. Né? Uma dificuldade de autoaceitação, né? Sim. Exatamente, né? E que também a história de vida do Voldemort, para quem conhece, né? Infelizmente o filme não trabalha isso muito, né? Ele era filho de uma bruxa abortada, certo? Uma bruxa que tinha problemas para expelir a sua magia, né? Colocar a sua magia em prática. Uma bruxa que tinha uma relação familiar abusiva, que ela tinha um pai abusivo, a mãe do Voldemort, né? E que um dia, a esperança da vida dela foi ter se apaixonado por esse homem, por esse trouxa, só que o homem não queria nada com ela. É o que ela faz? Ela faz uma poção mágica para dar para esse homem e esse homem se apaixonar por ela. E aí, a gente sabe que no mundo de Harry Potter, a poção do amor, meu irmão, ela funciona 100%.
Né? Só que qual é o problema de uma poção do amor? Né? A pessoa não está amando a gente de verdade. A pessoa ama a ideia do que é a gente para ela. Você está entendendo? E nesse meio termo, né, nessa triste ilusão egóica de novo, né, de ela achar que estava no controle sempre, ela para de dar a poção. E aí, quando o Tom Riddle, pai, se toca do que ele está fazendo, ele toma consciência do com a mulher que ele está, ele foge. Porque ele nunca quis. Ela nunca quis, mas deixou ela grávida. Grávida de uma criança. Grávida de uma criança que ela teve que criar só, mas não durou muito tempo. Quando o Voldemort nasceu, a Meryl, que a mãe dele, morreu. E o Voldemort foi levado para o orfanato. Sem ter consciência, e aí começaram a acontecer coisas estranhas ao redor dele, né? Ele tinha habilidades que outras crianças não tinham, né? E a mestre do orfanato não sabia mais o que fazer. Aí o que acontece? Surge um homem que todo mundo conhece, chamado Alvo Dumbledore, vai lá e encontra essa criança lá. Só que o Dumbledore nunca passou na cabeça dele que ele ia encontrar o que viria a ser o maior bruxo das trevas de todos os tempos. Né? Nunca passou pela cabeça dele. Né? E aí, o que foi aconteceu? Quando o Voldemort foi para Hogwarts, foi à casa dele, assim como o Harry Potter, né? Porque o Harry Potter, antes de Hogwarts, ele não tinha casa. Né? Ele vivia uma vida tipo a do Voldemort, só que diferente do Voldemort. Ele tinha problemas de enfrentar os tios, por exemplo, né? Ele não tinha o sentimento egoísta de autopreservação que o Voldemort já apresentou desde sempre, né? E aí, né, o Voldemort, ele se torna um aluno de destaque. Era um aluno de destaque, ele era o melhor aluno do tempo dele. Né? Que acontece em meio aos anos 40, mais ou menos. Né? Anos 40 para 50 foi o tempo que ele ficou na escola. E ele se torna, literalmente, o bruxo da época dele, o bruxo das trevas maior de todos os tempos. Né? E que, infelizmente, não é trabalhado tanto essa parte dele na escola. Mas o que se sabe é que ele era um destaque, né? Era o aluno, né? Que ele conseguia seduzir os alunos, né, da época dele para fazer parte do culto dele. Né? Pessoas que gostavam dele, mas que, infelizmente, esse culto, né? A gente sabe que foi desvirtuado. Porque tudo que ele queria era satisfazer essa vontade de falta, né? Assim, já que ele não teve família, né? A família dele, né? Ele foi uma criança órfã, né? E a forma que ele fez de suprir essa falta familiar foi esse desejo de dominância. E vamos fazer assim, então uma colocação aqui que é bem pertinente. Tanto o Harry quanto o Voldemort, eles têm caminhos similares. Ambos são crianças órfãos, são meninos aí perdidos, que vive em um orfanato, o outro vive em condições, como, né, até o Felipe colocou nos bastidores dessa live, subhumanas, de tios que fazem esse papel de cuidadores que cerceiam o desenvolvimento, né, do próprio Harry, em todas as esferas, onde ele não tem condições mínimas de se construir enquanto indivíduo, enquanto sujeito, né? Mora embaixo, dorme, vive embaixo de uma escada, veste roupas de segunda mão que não servem para ele, e entre outras N coisas, né? Que são similares ao Voldemort. Sim. Muito similares. Porém, o caminho de escolha ali dos dois foi diferente. E isso não é porque um era da casa de Grifinória e um era da casa de Sonserina. É justamente pelo sentido que cada um deu para isso que ele sobreviveu. Um usou o sofrimento ali da vida, tudo que ele passou, para ter um olhar diferencial sobre a proposta que Hogwarts estava oferecendo e para mudar o sentido, né? Que esse foi o Harry Potter. E o Lord Voldemort usa esse sofrimento como combustível para ir contra as outras pessoas. Então ele queria passar aí, né, usando aí as colocações de Paulo Freire, ele queria passar de oprimido para opressor. Então, eu fui oprimido, então a partir de agora que eu descobri que eu tenho poder, então agora eu vou oprimir. E agora eu vou oprimir da pior forma que eu puder.
Então, Exatamente. é isso, né? Ambos com histórias muito parecidas, com contextos, ambos são órfãos, ambos trazem aí a tragédia do herói, né, dentro E se aí a gente de pensar no seus contexto psicológico, enredos. amiga, o Voldemort e o Harry são o mesmo herói. A Sim, diferença é como se eles, na verdade, fossem fases do ciclo heróico que estão em confronto para que o verdadeiro herói, né, o herói mais maduro, por assim dizer, ele surja. Porque quando é que acaba o conflito? Né, no embate final dos dois, no último sim, filme, com certeza. né, que o Harry tira a parte do Voldemort que cabia nele, né, para assim ele conseguir derrotar o Voldemort de vez, né? Para que essa maturidade, ela tome lugar. E assim é a nossa vida. A nossa maturidade não muda da noite para o dia. Esse é todo um processo que a gente vai enfrentando com a gente mesmo. Vai enfrentando, por exemplo, na nossa adolescência, os nossos vícios infantis, a chegada das consequências da vida adulta, que muitas vezes a gente não está preparado para lidar, mas que a gente tem que enfrentar. Né? E o Harry Potter ele vai passando por tudo isso. O Voldemort não. O Voldemort é uma criança super poderosa que não conseguiu enfrentar esse lado da vida adulta, né? Esse trauma de infância, como diria a teoria do trauma da psicanálise. Esse trauma ainda fala mais alto nele, só que ele, no lugar de aceitar para compreender o que ele tem que fazer, ele reprime. Né? E que isso volta para ele uma forma de ele suprir a falta nessa dominância. Nessa dominância que ele tem, desse desejo de poder que ele tem, né, de ser o bruxo mais poderoso de todos os tempos. Né? Mais temido, Para que né? ninguém Mais possa temido. dizer que ele é ruim. Né? Sim, né? E ao ponto que o único objetivo que ele tem, que é, né, de matar o réu e depois, é simplesmente para provar para ele mesmo que ele é o mais forte. Né? Ele não tem motivo nenhum para matar o réu, né? Ah, é meu inimigo, não, mas eu tenho que matar ele porque eu preciso provar para mim mesmo que eu sou o mais forte, não um bebezinho. Mas aí tem uma colocação interessante, amigo, para já fortalecendo essa questão psicológica do herói. O que aconteceu? Por que o Voldemort foi atrás do Harry Potter na época que o Harry Potter era um bebezinho? Porque uma criança, ele recebeu uma profecia de que uma criança, nascida no final de julho, seria responsável pela queda dele. Porque o Lord Voldemort ia marcar essa criança como igual. Só que tem uma coisa interessante. Duas crianças nasceram no dia 31 de julho. Não foi só o Harry Potter. Tinha outra criança. Quem era a outra criança? Era uma criança chamada Neville Longbottom, que nasceu no mesmo dia que o Harry. Só que por que o Voldemort escolheu o Harry Potter como seu igual? Porque o Voldemort é mestiço, o Harry Potter é mestiço. E o Neville é sangue puro. Então não tem por que ele chegar e marcar o Neville. Não tinha. Além de que era uma criança também traumatizada, né? Teve os pais torturados na frente dele. Então não estranhe o comportamento do Neville no filme, gente. É uma coisa muito séria, porque ele sofreu, mas era a forma que ele tinha de lidar com esse luto, né? O problema é que nos filmes não trabalha muito essa questão, mas tem uma cena na Ordem da Fênix que eles vão para o hospital Samungus, né, que é o hospital bruxo, certo? Eles vão lá, o Harry Potter e os Weasley vão visitar o Arthur Weasley, que tinha acabado de ser atacado pela cobra, e uma das salas onde eles estavam visitando, né, o hospital, estava os pais do Neville. E ele viu o Neville com a avó lá, visitando os pais. Agora você imagina a sensação de você estar numa sala com seus pais presentes e seus pais não reconhecem você. O que é que você sentiria na hora se seus pais não lhe reconhecessem? Né? E que ao mesmo tempo ele não conseguia falar disso também. Ele nunca teve coragem, né? Sendo que a avó que cuidava dele, né? Ele passou a vida sendo cuidado por essa avó. Menino, já dizia assim, menino, por que tu não contou para teus amigos que teus pais foram heróis, que teus pais foram da Ordem da Fênix, né? Enfrentaram os comensais da morte? Eles são heróis. Só que isso para ele não significa nada, não significou nada naquele momento, porque ele não sabia expressar a forma como ele estava se sentindo, ele ainda estava processando esse luto. E a Armada de Dumbledore foi essa motivação que ele encontrou para lidar com esse luto, porque ele reconheceu que ele podia fazer a diferença. Tanto é que não é só
dentro de casa, que ele era discriminado, na escola mesmo, ele não conseguia fazer nada direito e ninguém tinha paciência com ele. Né? Ninguém chegou para ele para dizer, não, você é bom, você tem esse talento para fazer isso. Entendeu? Né? A primeira pessoa, assim, pelo menos no sim, que você vê que tem essa consideração por ele é o professor Lupin. Professor Lupin chega para ele, olha, o que é que mais te assusta? Aí ele diz, né, fraquinho, professor Snape. Ele, né, você pode falar mais alto, né? Aí o professor Snape, ele fala, tudo assustado, né? E aí ele diz, pronto, pois faça o seguinte, o bicho-papão vai sair dali, na forma do professor Snape, e você vai dizer isso aqui para ele. Né? O feitiço do ridículo, né? O ridículo, que é o feitiço da ridicularização, né? Que aí o professor Snape depois aparece como a avó do Neville, né? Vestindo com as roupas da avó do Neville, gerando uma sensação de risada, né? O que é bem interessante, mas é justamente isso, lidar com a nossa dificuldade. Tem outra parte bem emblemática, né? Isso já não lembro se agora é no quinto, acho que é no sexto livro, que o Neville quer porque quer ser Auror, como os pais dele, né, que é os caçadores dos bruxos, só que a McGonagall disse que não, você não pode ser Auror com essas notas, né, porque as notas dele não estavam ruins, mas também não estava o necessário para ser Auror. Tava bom. Entendeu? E uma das disciplinas que é essencial é transfiguração. E ele não tinha conseguido nem uma nota lá que eles chamam de exceder de expectativas na nota com a professora McGonagall. A professora McGonagall olha para ele e diz, né, viu? É o seguinte, por que é que tu quer tanto ser Auror? Me diz. Né? Aí ele explica, não, é porque isso aconteceu com os meus pais e a vovó também quer que eu queira. Aí, opa, a vovó quer? Quem disse que a vovó tem que querer alguma coisa? Meu filho, quem tem que querer é você que tem que querer. E aí ele disse, olha, você não se preocupe que eu vou enviar uma carta para sua avó, Augusta é o nome da avó dele. A professora McGonagall enviou uma carta para a avó Augusta para dizer que ela tem que lidar com o neto que ela tem, que ela não pode simplesmente empurrar o desejo inconsciente dela no menino e ficar por assim mesmo, né? Porque você via que ele tinha outras prioridades. Porque qual era a paixão do Neville em Hogwarts? Era cuidar das plantas. A herbologia. A herbologia era a nota que ele tinha melhor que o Harry até. Era a única nota que ele tinha ótima. E amigo, você colocando todas essas coisas, essas passagens, né, da saga do Harry, eu fiquei aqui pensando, né, e me vem muito à cabeça, né, a autora psicanalista Marthe Robert, que escreve sobre a origem do romance, e aonde qual é o eixo central aí que apresenta o enredo da obra do Harry Potter, que faz justamente essa diferenciação entre o Neville Longbottom e o Harry, para que um fosse aí o herói e o outro não. Né? Isso, uma análise, eu aqui analisando, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Como diz o Felipe, é minha análise, né? A partir dos apontamentos da psicanalista aí que eu me embaso, né? A Marthe Robert. Que o Harry Potter ele traz dentro de sua essência histórica aquilo que a Marthe Robert nos coloca como o mito do herói, que é o órfão. Né? O Neville Longbottom, ele não é órfão. Por mais que os pais deles não lembrem dele, né, da existência, estejam aí esquecidos e para além do que é posto na história, ele não é órfão, os pais são vivos. E para que o personagem dentro aí de uma obra literária ele possa construir aí o seu caminho enquanto herói e vencer, ele tem que ser órfão. Isso tanto se a história for uma história como é a do Harry Potter, que é uma história com magia, que é uma história aí, né, do menino perdido, que é as histórias mais que trazem aí elementos de magia, como Harry Potter, Cinderela, Bela Adormecida, são histórias que trazem em sua essência a magia, como histórias também da criança do Édipo, que são crianças que trazem aí também em seu enredo a orfandade,
porém sem a história ser mágica, como, por exemplo, a Anne de Green Gables. Ela é uma órfã, a história dela é uma história de um mito do herói, porém sem a magia. Mas ambos têm a mesma característica, e isso é uma característica das histórias, a orfandade. Então é isso justamente que diferencia e que faz o Harry Potter ser aí o grande embate do Lorde das Trevas e ser aí o escolhido, que ele é órfão. Sim. Mas tem outra coisa interessante, amigo. O Neville Longbottom, ele também não deixa de ser parte desse ciclo. Por quê? Porque tem o ciclo se não me engano, é do Joseph Anderson, que escreveu esse ciclo. Existe uma fase do ciclo do herói chamada os Irmãos Sol, os Irmãos Gêmeos. O Neville é como se fosse esse irmão gêmeo que aparece, para que o ciclo se complete. Já que no final, o que aconteceu? O Harry Potter derrotou o Voldemort, o Neville derrotou a cobra, porque tinha que derrotar a cobra para que o ciclo se completasse. Com certeza. Né? Ele não deixa de ter importância, ele é parte, só que ele não é a parte principal. Ele é como se fosse a parte que o Harry Potter precisava reconhecer para integrar nesse momento, né, para que essa busca da essência se concretizasse. Sim. Né? Apesar de ele não ser essa parte mais importante, ele está dentro do processo. Né? Então ele tem essa importância, né? Dentro, né? E se a gente for olhar, o Longbottom, ele cresce dentro do contexto da história. Que lá na Pedra Filosofal, coitado, ele só apanha, sofre bullying e tudo aquilo que a gente sabe. No último filme, ele é um dos que está à frente da grande luta, da grande guerra. É ele que vai lá buscar o Harry, a Hermione e o Rony, que traz eles pela passagem secreta. É ele que aciona os explosivos para estourar a ponte. É ele que acha o chapéu seletor e tira de dentro do chapéu a espada de Gryffindor. Então, nesse momento, ele sai ali de uma situação do bobalhão, né? Do palhação da história, e ele vem para uma participação importante dentro do contexto da saga do Harry Potter. E que no livro também, né, descrevem ele aí, infelizmente, como o Harry observando ele, como uma pessoa que ele já viu sofrer mais acidentes de toda a Hogwarts, que ele não entendia por quê. E aí o que acontece? O Harry presencia a cena do julgamento, né, dos comensais da morte, na penseira do Dumbledore, isso no quarto livro, e aí nunca tinha passado na cabeça dele que o Neville pudesse ter esse tipo de problema, porque lá no julgamento falava que os comensais da morte foram punidos porque torturaram os pais Neville, Frank e Alice Longbottom. E aí ele não sabia, né? Ele não sabia, quando o Dumbledore tirou ele da penseira, falou. O Neville nunca contou por que ele foi criado pela avó? Não, ele nunca me contou. Pois eram os pais dele que foram torturados. Só que você vai me fazer uma promessa. Você nunca vai contar para ele que você sabe, porque você tem que dar a ele a liberdade de contar quando ele estiver preparado. Né? Que exatamente é o que acontece comigo e a Rita quando a gente está com o paciente na terapia. Se a gente não permitir que o paciente fale, a gente não tem muito o que fazer, não. Né? Porque se a gente fizer, né, se a gente tentar forçar, entre aspas, a gente pode condenar todo o processo dele. Né? Não existe aquele ponto que às vezes as pessoas colocam a psicologia, né? Mas faz ele falar, ou tira dele isso, ou né, não tem como. Porque a fala ela é uma construção, e a fala é uma forma de externalização do sofrimento até mesmo, ou da própria história, a forma como a pessoa conta a sua própria história. Muitas vezes o paciente chega e ele fala assim pra gente: eu não sei o que falar. E eu sempre falo assim, eu não sei por onde começar. E eu falo assim, começa do começo.
Ah, mas qual que é o começo? O seu começo. Quando você começou? Quando você nasceu? Né? Então, é do começo que a gente começa, muitas vezes. E por isso que o processo de análise, independente se é da psicanálise freudiana, lacaniana, winnicottiana, ou se é junguiana, na analítica, ele é um processo gradativo e lento. Sim. Né? É lento, é moroso, é um fogão de lenha. Você tem que pôr a lenha, você tem que acender o fogo, você tem que abanar o fogo. Não é fogão a gás, que você bate o dedo e aí acende. Né? Então, a gente tem que ter ali a conjuntura da que vai demorar, que é um processo de realmente de elaboração do sofrimento. E é isso que o Longbottom apresenta. Ele só vai conseguir ali falar quando ele se sente mais fortalecido enquanto sujeito, identificado e parte de um grupo da Grifinória e da armada de Dumbledore e aceito pelo grupo, é quando ele vai conseguir falar do seu sofrimento, quando ele foi aceito pelos outros, né? Pelos amigos. E só para finalizar, amigo, que a gente já está estourando o tempo também, né? Tem uma pessoa da Corvinal que também não é essa baixita toda, né? Que foi a pessoa que traiu a armada de Dumbledore, que no filme é mostrado que é a Xoxing, mas não foi a Xoxing que traiu a armada. Foi uma personagem da Corvinal chamada Marieta Edgecombe, certo? Grande amiga da Cho, só que ela não gostava do Harry. Ela achava que o Harry... Ela entrou só por aquelas amigas Maria vai para as outras. Ah, vou com a minha amiga porque... vou junto, né? A amiga tá fazendo, eu vou fazer também, né? Mas a mãe dela tinha um cargo importante no Ministério da Magia, né? Que era esse órgão que estava desmentindo Harry Potter e companhia, né? E aí, por medo também, que mostra que ela tá com medo, né? Ela acaba entregando o Harry Potter para Dumbledore. E outra coisa que o filme não mostra, quando alguém trai a armada, tem um feitiço de contrato que quando a pessoa trai, aparece uma marca deste tamanho na testa da criatura, dizendo dedo duro. Dedo duro. Entendeu? Ideia da Hermione. Ideia da Hermione. Para evitar esse tipo de atitude. Transtorno. Né? Exatamente, né? E tanto é que quando vão entregar ela aliás, vão entregar o Harry pro Dumbledore, né? Que o Dumbledore enfrenta os dois alunos, a Umbridge e o Fudge, sozinho. Né? E depois ele foge, que no filme ele só foge, não, ele enfrenta no livro os quatro tudinho. Vai, foge, capim. Não, ele só foge depois, ele estupora tudinho e foge. Né? Com a Fênix, inclusive ele diz no livro que vai ser a última coisa, a pior coisa que o Ministério da Magia fez foi ter colocado ele para fora. Né? Foi ter colocado ele para fora. E aí, nesse momento da verdade, a Marieta se arrepende. Né? Se arrepende e o Dumbledore toma a responsabilidade do grupo de magia para ele também. Né? Toma a responsabilidade para proteger os estudantes dele que já estavam brutalizados desde o início, né, da trama da Ordem da Fênix. Né? E ele fez o papel dele como educador. Gente, então, é isso, tá? Quem tiver mais alguma pergunta pode fazer. Certo? Sim. Podem mandar para mim e para a Rita mensagens no direct, certo? Se a gente souber, a gente responde na hora. Se a gente não souber, a gente também pesquisa para tentar responder vocês da melhor forma possível. Então, quero já aqui deixar meu agradecimento a cada um que se dispôs do seu tempo, né? Para acompanhar essa live maravilhosa, né? Que é um tema que chama a atenção até hoje, né? E acho que para a Rita também, mas para mim o Harry Potter é um tema que sempre vai me acompanhar. Para mim, particularmente, foi o livro que me incentivou a leitura. O livro que me incentivou a leitura foi o Harry Potter. Foi a primeira saga que eu li, assim, que eu digo, eu fiquei preso nesse universo que ele me contagiou de alguma forma, e não deu outra. Depois que eu li Harry Potter, hoje já li muito mais coisas, com muito mais facilidade, mas que eu precisei desse incentivo inicial, né? Precisei dessa literatura que o qual eu me identificasse, para que eu pudesse, né, alçar outros, né? E, segundamente, queria também agradecer a Rita pela presença, tá? Novamente, mais uma parceria que a gente fez, né? A gente já estava
matutando essa ideia de fazer alguma coisa do universo Harry Potter, mas vocês viram aqui, gente, se a gente continuar, a gente passa aqui a noite toda falando porque não falta pano para manga. Não falta pano para manga aqui, gente. Sinceramente, né? Aqui é porque a gente lidou mais com essa questão do estereótipo, né? Das casas, como é que cada casa se vê, e a questão da escolha, né? Que vai de cada ser humano na medida que ele vai se reconhecendo como ser no mundo. Então, assim, Rita, muitíssimo obrigado, né? Eu espero também que venha parcerias futuras, certo, entre a gente, né? Então, gente, quem acompanhou e disse para a sua casa, assim, e quem ainda não tem, eu posso sugerir o teste do Pottermore, certo? Assim, foi o teste que eu fiz, certo? E aí, lá você pode descobrir tanto a casa de Hogwarts, como a sua varinha e o seu patrono, olha aí que legal. E o seu patrono, né? Então, eu também gostaria de agradecer, agradeço as melhoras também aqui da Rodrigues, Nayana, que está colocando para mim. Agradeço. Já coloco aqui para todo mundo se cuidar também da gripe, da Covid, se protejam, cuidem de vocês, cuidem de quem vocês amam, porque realmente a gripe está aí, essa gripe é muito forte. Agradeço o Felipe pela oportunidade de estarmos aqui novamente, né, falando um pouquinho sobre a psicologia e sobre assuntos aí que estão na nossa vida. Hoje foi o Harry Potter, que era uma live que a gente já vinha pensando há um tempo, apesar de talvez vocês acharem que a gente pegou o gancho desse boom que tá dos 20 anos do Harry Potter, e não foi, a gente já vinha conversando isso antes. Foi depois, gente. Na verdade, a gente já queria fazer alguma coisa relacionada ao Harry Potter, que a gente não sabia para onde é que a gente ia, né? O boom veio depois. E assim, a gente agradece, gostaria de agradecer, como eu já falei, o Felipe, a todos que estiveram aqui, a todos também que vão assistir essa live depois, né, de gravada. Agradeço mesmo, e qualquer dúvida, pergunta, colocação, críticas construtivas também, eu estou à disposição e acredito que o Felipe também está. E se vocês tiverem, gente, algum tema que vocês gostam, alguma coisa que vocês querem que a gente fale um pouquinho, é só vocês mandarem um direct para mim ou para o Felipe, que a gente tenta se organizar para trazer aqui para vocês uma conversa bem fluida, bem leve sobre os temas. Que aqui a gente quer isso, a gente quer trazer assim mesmo uma coisa bem dinâmica, bem leve para vocês. E também, gente, que a live vai manter esse formato, que a gente não vai trazer simplesmente o tema e jogar para falar de fantasia. Não, a gente vai trazer esse contexto fantástico para a nossa realidade e como é que ele influencia na nossa realidade. Né? Porque eu sei que vai ter gente aqui que não vai saber nem do que é que eu estou falando. Às vezes tem gente que está aqui e não sabe nem o que é Harry Potter. Né? E por que é que esse menino psicólogo está jogando Harry Potter em plena crise de pandemia, falando de Harry Potter? Então, será que ele não tem nada para fazer da vida? Não. Tem um sentido aí por trás, gente. Tem um sentido. Com certeza. Então, e com certeza, gente, é um tema que a gente vai usando para falar, né? Sempre vão ser temas. E eu queria repassar agora dois convites, né? Meu Deus. Agora, para segunda-feira, eu e a Felipe e a Vanessa, que estávamos aqui, que estava aqui de hoje de espectadora, né? A gente vai falar um pouco sobre saúde mental e nutrição, certo? Nesse contexto de Janeiro Branco, né? Que está tão difícil a gente, né, lidar com essa questão de saúde e falar um pouco da proposta do masculino e do feminino na contemporaneidade com esse sistema da saúde mental e da nutrição. E o outro, né, aproveitando que ela está aqui também, né, Renatinha, que estava aí, né, que entrou assim, uma pensadinha, né, a Renatinha, eu dei um presente para ela, né, de aniversário atrasado, eu disse, Renatinha, vamos fazer uma live do Matt Murdock. Para quem não sabe, o Matt Murdock é o super-herói Demolidor, né. Tem uma série dele na Netflix, para quem se interessar e quiser já conhecer o tema antes, mas a Renatinha e eu, a gente vai falar um pouco do Matt Murdock, o que é que o Matt Murdock, né, pode nos ensinar enquanto ser humano em questão de aspectos psicológicos também. Certo? Pois então é isso, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Quem não jantou ainda, boa janta, certo? Né? E na próxima live a gente está aí.
Se Deus quiser. Gente, muito obrigada. Tchau.